De alguma coisa engraçada. Com Maria Gabriela. Qual é a condição sine qua non, né? Pra você ter começado a mafagafo? Puta que pariu. Fala galera, aqui é o Zamiliano e hoje nós vamos falar sobre Chaves. Mas antes de falar de Chaves, eu tenho que falar de uma coisa. Eu mudei o nome do canal. O canal antes se chamava Porra Zamiliano, agora o canal se chama Fala Zamiliano. Eu fui no evento, no Calabouço Fantasy Fest, e eu peguei o microfone, né, com o pessoal do MRG, o Rafael Dracon tava lá, né, a Carolina Munhoz, todo mundo. Pô, eu estou fazendo um vlog, é o Porra Zamiliano! Aí ficou feio, sabe, assim, porra, pra galera. E aí eu pensei melhor, pô, vou colocar Fala Zamiliano, né. Eu sei que vai ter uma pessoa que vai fazer uma piadinha e vai me chamar de vendido por isso. Eu sei onde você mora. Vamos lá, Chaves. O criador do personagem, né, o Chaves, é o Roberto Bolanhos, para quem não sabe, né? Roberto Bolanhos é um grande roteirista, né, um grande produtor e até diretor mexicano que produziu vários seriados antes mesmo do Chaves, né? O Chapolin veio primeiro do que o Chaves, foi o primeiro, na verdade o Chapolin foi o primeiro seriado mexicano a ser internacionalizado, né? Foi um grande orgulho pro México naquela época levar alguma coisa que não fosse uma maldita novela mexicana. Ele cresceu tanto, né, com um carisma nele na televisão, que ele começou a fazer um seriado próprio. Inicialmente era a Mesa Quadrada, né? Tinha outros seriados antes, mas inicialmente o Mesa Quadrada, e no Mesa Quadrada surge o Dr. Chapatin, surge o Ramon Valdez, né? Que depois vai participar do Chaves no futuro, e o Professor Girafales, o personagem do Professor Girafales surge lá. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem um link aí embaixo. Esse programa do Chaves, ele tá há 27 anos no Brasil, já, 27 anos no ar, passando no Brasil, e há 40 anos na América Latina como um todo. Basicamente o seriado ele conta a história da vila, ele não conta a história, apesar de se chamar Chaves, a história toda ali em volta é de todos os personagens. Se você tirar qualquer outro personagem e deixar o Chaves sozinho, não é a mesma coisa, né? Todos os personagens têm uma integração ali. Né, nós vamos ter lá o Professor Girafales, a Dona Florinda, o Seu Madruga, o saudoso Seu Madruga, o Seu Barriga, o Kiko, a Pops e assim por diante. O Chaves, ele é basicamente uma criança de rua, né, que a gente pode perceber isso durante o seriado. Ou não. Porra, claramente Ele é uma criança velha de rua. Ou uma criança de vila, né, porque ele vive na vila, ele vive dentro de um barril. Apesar de em alguns episódios ele falar que ele não mora no barril, ele mora no 8, né, na casa número 8. Por isso que o seriado no México chama El Chavo del Ocho, né, ou Chaves do 8. Né? Aliás, eu li há um tempo atrás uma análise de uma pessoa falando sobre esse número 8, né, uma coisa bem psicodélica, assim, que o 8 significa o infinito e parará. Não é isso. Né? O 8 não significa o infinito deitado, ele simplesmente é do canal 8, mora no 8, tem 8 anos e teve 8 temporadas. Tudo que acontece, todas as expressões artísticas que nós conhecemos, elas estão dentro de um determinado contexto histórico. O Chaves estava dentro de um determinado contexto sócio-histórico, né, que é o contexto da época, da década de 70, década de 80 e 90 para frente da América Latina como um todo, em que nós temos um processo de crise econômica muito forte. Quando você começa a assistir o seriado, você percebe que é um lugar comum. Você vai ter ali o garoto de rua, você tem o cara que não consegue emprego de jeito nenhum, mas que trabalha pra caramba, que é o Seu Madruga, e vive devendo 14 meses de aluguel, e todo final de ano o Seu Barriga vai lá e perdoa os 14 meses de aluguel. Você vai ter a pensionista, que é a Dona Florinda, pensionista, o marido dela morreu em alto mar, né, que é o pai do Kiko, que é o Kiko ao mesmo tempo, mas morreu em alto mar. E você vai ter o dono da vila, né, ou o burguês, dono da habitação daquelas pessoas, né. Ele oferece um serviço, que é a habitação, as pessoas compram o serviço de habitação dele e pagam por isso. Né, que é o único cara ali dentro da vila toda que a gente pode pensar que é endinheirado. Então assim, a gente teria ali algumas classes sociais bem delimitadas. O Seu Barriga, enquanto burguês, né, enquanto classe média alta, enquanto classe alta. Nós vamos ter a Dona Florinda enquanto classe média, pensionista, né, ela tem uma situação econômica boa. Nós vamos ter a classe mais pobre, né, que é o Seu Madruga. Né, e a gente vai ter o pobre do pobre, que é o Chaves. Né, então a gente vai ter a galera que está na linha da pobreza, a galera abaixo da linha da pobreza, a galera acima da linha da pobreza, a galera extremamente acima da linha da pobreza. Né. O sonho do Chaves é se tornar pobre, o sonho do Seu Madruga é se tornar classe média e o sonho da Dona Florinda provavelmente é se tornar da classe alta. E o que isso tem em comum com todo mundo? Né? O que isso tem em comum com a população brasileira? O que isso tem em comum com a população
chilena, o que isso tem em comum com a população argentina. Todo mundo conhece alguém que faz parte dessas classes. Tirando a classe alta, que é meio complicado a gente conhecer algumas pessoas lá. A gente vê crianças de rua todo dia, a pessoa que não consegue um emprego fixo, né? Mas trabalha muito, afinal de contas, o Seu Madruga, apesar dele ser o vagabundo da série, né? Ele trabalha bastante. Ele pinta a vila, reformou a vila, foi sapateiro, ensinou aula de violão, ele era lutador de boxe, professor de futebol americano, fez pontinha na sala do professor Girafales ensinando as crianças como não morrerem eletrocutadas. Então, o que basicamente o Chaves mostra pra gente é o nosso cotidiano de vida, né? Ele mostra pra gente professores precarizados tentando ensinar numa escola em que crianças não conseguem aprender, né? Que é o professor Girafales. E a aposentada, que é a dona Clotilde. Por exemplo, o Chaves, ele frequentemente sofre violência. E não só violência física, mas tem várias outras formas de violência também. Ele sofre violência psicológica do Kiko, né? Por ele ser pobre e o Kiko ter dinheiro e conseguir as coisas. Ele sofre violência da Chiquinha, e é uma violência ali de gênero, né? Ele, homem, não pode bater nela, ela, mulher, pode bater nele. E ele sofre violência física do seu Madruga, né? Ele tem momentos em que ele é explorado em trabalhos condizentes com a falta de escolarização deles, né? Afinal de contas ele vende churros, lavando o carro, ele lava o carro do Seu Barriga, vendendo suco de tamarindo com gosto de laranja que parece acerola, alguma coisa do gênero assim, né? A série do Chaves, ela basicamente, ela faz de uma forma extremamente simples e uma forma... o Bolanhos, ele consegue fazer de uma forma que lembra muito o Chaplin, assim, sabe? O Chaplin, ele mostra pra gente o cotidiano de uma forma extremamente simples, de uma forma muito boba, né? Assim, irônica até, mas é atemporal porque o contexto em que a gente tá falando não mudou. O contexto em que o Chaplin, ele vai lá e fala em tempos modernos pra gente da questão da exploração do trabalho cotidiano, do dia a dia, daquela loucura de trabalhar como uma máquina e praticamente se tornar uma máquina, não mudou, a gente continua dentro desse contexto ainda, a gente ainda continua trabalhando como máquina, e da mesma forma que o Chaves, ele continua totalmente funcional à nossa época, porque a gente continua ainda vendo muita desigualdade, a gente continua vendo ainda muita criança de rua, principalmente na América Latina como um todo. Se você for pegar o Chaves, assim, quase nenhum país nórdico tem o seriado passando lá, porque aquilo não faz parte do contexto histórico e social daquele país. E nossa vivência cotidiana, principalmente aqui no Brasil, porque, né, é o país que eu tenho pra falar, né? É de desigualdade, é de crianças de rua, é de crianças sofrendo violência toda hora, é de crianças que são exploradas de alguma forma. Só que o seriado, ele mostra isso pra gente de uma forma muito simples, de uma forma muito infantil, de uma forma muito agradável. Só que a gente tem que parar pra pensar no seguinte também. Tem todo esse contexto, tá, Zamiliano? Né? Você tá querendo dizer que o Chaves, ele vira pra gente e fala assim: o mundo é uma bosta, eu estou mostrando pra vocês que o mundo é uma bosta, só que de uma forma mais lúdica, mais bonita. Tá, eu sou espectador, o que eu faço com isso? Cara, o que a gente tem que fazer com isso? É desigualdade todo dia, o que a gente faz com isso? A gente tem que se limitar a exercer a nossa cidadania na medida do possível, né? E não é exercer a cidadania da Globo, né? Que exercer a cidadania da Globo é doar para a criança esperança. Não é isso. É você cobrar dos órgãos competentes que eles façam alguma coisa em relação a toda essa desigualdade, né? É claro que tem todos os movimentos caritativos, né? As pessoas quererem ajudarem por conta própria, mas a gente tem que lembrar que a gente paga uma porrada de imposto, não é à toa. Tem um sistema estatal, não é à toa, apesar desse sistema ser extremamente falho. O que eu quero deixar para vocês é que se vocês estão aí, né, no contexto dos seus lares, das suas casas, dos seus bairros, da sua vila, se você morar numa vila, vendo desigualdade acontecendo, vendo uma criança sofrendo algum tipo de violência, vendo uma criança sofrendo algum tipo de exploração, existem mecanismos para você denunciar isso. Tem os conselhos de direito, né? O Conselho de Direito da Criança e Adolescente, o Conselho de Saúde, né? Que você pode procurar na prefeitura da sua cidade, participar disso, né? Apesar das prefeituras nunca falarem pra gente desses tipos de serviço, nós temos o Disque 100, que é do governo federal, é 100, cara. É só discar 100, que é o número da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para você fazer denúncia de violação de direitos de criança e adolescente, né? Na verdade, qualquer tipo de violação de direito, contra idoso, contra criança, contra adolescente, contra adultos, né? E assim por diante, contra o nosso amigo aí, Otaku, que tomou porrada. Mas para além dos movimentos institucionais, né? De você denunciar isso pro Disque 100, de denunciar isso pro Ministério Público, de denunciar isso para outros órgãos do governo, também tem que cobrar do próprio governo. Que, cá entre nós, todo mundo já sabe que o governo é extremamente falho, cobrar através de movimentos sociais, né? Eu tô falando de movimentos sociais, não é ficar sentado na porcaria da sua casa e ficar mandando as coisas pelo Facebook só. Isso é importante? É importante, isso reverbera de alguma forma na nossa sociedade. Mas ficar sentado no Facebook
fazendo esse tipo de coisa, só não dá, entendeu? Tem outras coisas para fazer, tem movimentos para se enganjar, tem movimentos que você deve entrar, né? E aí você tem que procurar os movimentos, você tem que querer saber disso. E contra a desigualdade, contra a violência doméstica, contra a violência contra a criança e adolescente, a exploração do trabalho de criança e adolescente. Cite 15 movimentos. Se fuder, cara. Não pensa que você ir lá e fazer seu votinho lá, legalzinho, e votar no seu representante vai estar tudo legal. Não é só isso, né? Você tem que cobrar dos caras também. E outra coisa que eu queria levantar rapidamente. O Chaves, ele tem uma casa, certo? Mas todo mundo já parou pra pensar por que o Chaves não volta pra casa? Por que ele não vai de volta pro 8? Por que ele prefere morar dentro de um barril? Toda criança de rua, ela tem um motivo pra estar na rua. E a gente tem que lembrar disso sempre.